Olá, tudo bom? Eu sou Alan Rães, seu consultor financeiro, e a gente está hoje aqui inaugurando a segunda temporada do De Frente com o Empreendedor. E a gente viu ano passado várias pessoas passando por aqui de vários segmentos, de vários tipos de serviços e principalmente, né, todos aqui do estado do Amazonas e principalmente aqui de Manaus. Até agora ninguém, né, o Musk não me ligou, né, e nem o cara da Microsoft. Mas eu tô aqui com a agenda ligada, né, todo tempo, esperando de repente que eles queiram participar, é óbvio, né? Cara, eu vou ver na agenda ainda, claro, se tiver tempo, né, para atendê-los, com certeza, né? Então hoje, gente, vou me remeter aqui a um passado, né, de quão a educação é importante, né? E eu sou um lutador, muita gente me chama às vezes de lunático pela educação. Mas eu acho que a educação é que vai salvar o país, e salva o país com certeza, porque ela mantém a cultura e a gente dá pelo menos o poder da dúvida e da discussão. E hoje eu estou aqui com um casal de amigos, meus ex-professores de English Course, mas viraram meus amigos e eles têm uma experiência assim... Não vou falar, né? Porque você vai, né, dar as idades, eles não gostam de falar das idades. Mas é uma oportunidade de vocês conhecerem o trabalho fantástico, pela expertise, a grande expertise que eles têm, né? Aqui em Manaus, principalmente, passaram por escolas importantes aqui, e uma escola importante aqui em Manaus de línguas, né? E hoje eles vêm aqui falar um pouco da sua história, né, das dificuldades nessa transição de aulas online, aulas presenciais, e eles continuam aqui com English Course, né, que é Lani e JK. Eu já deixei bem à vontade, né, a introdução, né, e eu agradeço muito de coração. Eu prometi que eu não ia chorar, né? Não vamos chorar. Porque é uma satisfação muito grande de tê-los aqui, de vocês terem, principalmente a Lani, né, que é a porta-voz, de ter aceitado esse convite e, de novo, de revê-los, né? Vocês estão no meu coração, por mais da distância, do tempo, e eu falo que isso com muita gratidão, que a Lani não gosta, mas com gratidão, e principalmente pela amizade. Sabe, eu acho que isso é que prevalece, porque hoje é muito difícil a gente circundar de amigos verdadeiros. É verdade. Né? O mundo está muito rápido, né, para amizades. Então, assim, quero que vocês se apresentem, né? E contem um pouco da história de vocês, né? E a gente vai seguindo para as próximas perguntas. Fique à vontade. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite. É uma coisa muito inusitada para mim, porque eu tenho um pouquinho de fobia de câmera. Então, muito obrigada pelo convite. Está sendo um prazer te rever depois de tantos anos, né, que a gente não se vê. Mas é isso que você falou, ficou um carinho tão grande que tô te vendo hoje, é como se eu tivesse a semana passada estado com você. Não muda nada, né? O tempo, a distância, em relação a isso. Eu acho isso muito bonito, quando a gente constrói uma amizade assim, que veio através do inglês, veio através de um serviço que a gente prestava para você, mas que se tornou uma amizade que eu tenho certeza que vai durar até o fim das nossas vidas. Amém, amém. JK. Bom, muito obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui te rever, né? Satisfação imensa. E fazia muito tempo que eu não te via, né? Até porque a Lani que dava aula para você muito mais do que eu. Umas 3, 4 aulas no máximo eu tive oportunidade, né? Mas foi ótimo, claro, e estar aqui é maravilhoso, né? Legal. E aí fique à vontade para, além de se apresentar a Lani e JK, como é que é o trabalho de vocês hoje, né? E o que vocês estão fazendo, que tipo de serviços vocês hoje, depois de pandemia, dessa mudança tecnológica, né, que a gente estava até discutindo mais cedo com relação à inteligência artificial, enfim. Hoje, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão enfrentando essas dificuldades, né, de passado todos esses anos? Fique à vontade. Alan, ano passado eu comemorei e celebrei com muita alegria 30 anos de
ensino da língua inglesa. Nossa. Eu nunca quis ser professora, sabe? Quando perguntam para criança o que você vai ser quando crescer, nunca vinha na minha mente, eu vou ser professora. Tem uma amiga querida lá em São Paulo, minha irmã mesmo de coração, que quando perguntavam para ela, eu vou ser professora. Eu tinha um quadro em Cava, né, dando aula com as amiguinhas dela e tudo. Isso nunca foi a Lani. Mas 30 anos atrás, quando eu morava em São Paulo, eu falava inglês, aprendi inglês de uma maneira muito natural, com uma família de americanos que morava na minha rua, quando eu muito jovem. Então eu peguei assim, sem trauma nenhum, da maneira mais orgânica possível e prazerosa também. E morando em São Paulo, eu entendi que eu não conhecia a língua. Eu falava, me comunicava, já tinha estado nos Estados Unidos, já tinha morado lá, mas eu não conhecia a língua. E eu falei, eu vou estudar inglês, eu gosto tanto. Vou entender como é que isso funciona. E quando eu chegava nas escolas para estudar inglês, eu fazia o bendito teste de nivelamento, né? Passava a tarde inteira lá e eu tirava sempre nota máxima, nota máxima, nota máxima. E no final eles me chamavam para dar aula. E eu dizia, não, eu não sou professora. Eu quero estudar, eu quero entender como é que a língua funciona. Não, mas seu inglês é muito bom, vem dar aula pra ele. Não quero. Até que um dia eu cheguei numa escola que me oferecia um curso chamado Teacher's Course. E nesse Teacher's Course, no primeiro semestre, se ensinava literatura britânica, gramática e didática. E no segundo semestre, literatura americana, gramática e didática. E eu conversando com o coordenador, ele disse, eu acho que esse é o curso para você. Eu falei, mas eu não quero ser professora. Não, ele disse, não, mas faz, porque você vai estudar a língua, a parte de gramática, vocabulário de literatura. Você vai gostar. E no final a gente volta a conversar. Eu, tá bom. Foi um ano que mudou a minha vida, porque eu me apaixonei tanto que nunca mais me parei. Mas o que eu queria... Depois desse um ano aí, desse curso, eu queria dar aula de inglês. Eu não queria ser professora de outra coisa, eu queria ser professora de inglês. Tamanho foi minha paixão por essa descoberta, né, da parte didática e gramatical também, que eu queria me tornar professora de inglês. Então, eu comecei a me capacitar para ser professora de inglês. Apesar de ter feito magistério, que era o que todo mundo fazia na minha época no Instituto de Educação, mas eu comecei a buscar certificados internacionais, cursos. A minha certificação é toda de Cambridge, não tem nada do Brasil. E porque eu queria me especializar nisso, em ser professora de inglês. E ano passado, completei 30 anos de carreira. Nossa. E eu amo cada vez mais esse mundo, né? O dar percebe-se. Aula de inglês. Percebe-se. Até quando você está falando, o brilho nos teus olhos assim irradia. Eu quero sempre levar assim, alegria para os meus alunos. Eu sei que é bem isso, né? É uma paixão, tipo, quando eu falo quando eu falo de finanças, né? Como a gente estava falando até mais cedo. Quando eu falo de educação financeira, de finanças, assim, de investimento, nossa, acho que é a mesma sensação. Sim. Mesma sensação. É uma coisa difícil de fazer, né, no nosso país. Educação, de uma forma geral, é muito difícil. O retorno é bem difícil, mas o prazer de ensinar alguém do zero a descobrir um mundo novo que o inglês traz é muito bom. Verdade. E você, meu amigo? Eu sempre admirei meus professores e professoras, né? Eu acho que é uma classe assim batalhadora, sofrida. Mas eu nunca tinha também em mente ser professor. E aí foi acontecendo naturalmente, né? Porque eu fui da primeira turma que se formou no CCAA, no CCA aqui em Manaus. Nossa. E aí você vai se envolvendo com isso. Na verdade, minha paixão com inglês e idiomas, na verdade, desde quando eu era criança. Eu chegava com 6 anos... da banca de revista, quando tinha banca de revista, né? Revista importada e tal. Muitas delas minha mãe não podia comprar, claro. Mas uma vez na vida ela comprava primeiro ela comprou um em espanhol, que era Condorito. Então eu pegava, mesmo tendo um português muito limitado, criança de 6 anos, eu conseguia entender muita coisa. Aí
eu gostava de uma dupla chamada Salame e Salaminho. Era tudo em inglês. Aí eu pedi pra minha mãe comprar, ela comprou. Aí eu olhava assim e eu quero saber o que estão falando aqui. Eu via muito desenho animado, filme de terror, inclusive, com a cidade, mas aqueles de terror Drácula, assim, lobisomem. Eu sabia que eles estavam falando, não era português. Eu gostava das dublagens, eu acho que o pessoal que faz dublagem é um pessoal fantástico, né? Sim. Hoje em dia eu já não gosto muito, porque você... depois você tem um pouco mais do conhecimento, né? Que acho que você fica um pouco mais crítico também, né? O idioma você sabe que as piadas em inglês, quando traduzidas, se perdem muito, assim como em português passados para inglês, ou qualquer idioma japonês, ela perde muita carga, você não ri do mesmo jeito. Certo. E aí eu queria saber o que estava ali. Então minha irmã tinha um dicionário daqueles antigões e tal, aí eu ficava lá, tentando ler e tal, não sei o quê. E minhas brincadeiras sozinhas sempre assim, pegava o dicionário, desenhava lá bonequinho, cortava, esse aqui é o Bob, esse aqui é o John, esse aqui é não sei o quê. E eu brincava com meu irmão assim, né? Certo. Mas eu sempre assim, todo desenhava super-herói, pegava os nomes em inglês, esses mais esdrúxulos, mais absurdos. E aí, moral da história é que isso daí foi me interessando muito pela língua. Mas eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro, né? Aí, moral da história, quando eu tive 13 anos, tinha 13 anos, desculpa, eu cheguei pro meu pai e falei, olha, meu presente de Natal, eu queria um curso de inglês. Ah, tá, legal. Aí ele foi, pagou e tal, e eu fui estudando, na época o curso de inglês era caro, né? Tipo, pra você ter ideia, a primeira mensalidade, 12 mil reais no primeiro livro. Quando foi no segundo já era 24, no terceiro 36 mil, aquele dinheiro antigo que não sei se era cruzeiro real, aquele negócio. Aí, moral da história é que quando chegou perto do curso, que eram 13 livros, os livros dessa grossura, assim, mais que uma faculdade, né? Que era 6 anos o curso, eu fiz direitinho. Certo. O pessoal, a maioria desistia com 3, 4 livros. No livro 8, quase ninguém, quase ninguém chegava no 8. E eu fui até o fim. Chegou faltando 3 livros, não tinha um centavo lá em casa. Mesmo assim eu me formei. E aí no final eu fui cair numa turma que só tinha professora de inglês. E eu era o único que ficou lá que não tinha vínculo, não dava aula, não sabia nem como é que dava aula. Certo. E aí, moral da história é que com esse contato aí você vai se apaixonando mais, admira mais os professores, né? E aí começaram a aparecer uns empregos assim. Entrei na faculdade, tome greve. Época de 85, era greve, eu perdi 1 e 45 dias da minha vida esperando voltar, não voltava. E quando voltava a prova, dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, 30 de dezembro, 31 de dezembro, assim, uns absurdos. Aí foi aparecendo assim, pegar o jornal, tinha guia turístico. Eu até contei essa história pra ela. Aí fui lá num hostel que tinha ali perto, ali do Boulevard, relativamente perto. Certo. Aí o camarada chegou, olha, gostei do teu inglês, tal, não tinha experiência nenhuma. Você vai começar amanhã, tá aqui, tal, não sei o que. Eu disse, mas como é que é o negócio? Você vai ter que estar no aeroporto 3 da manhã e meio-dia. Eu disse, mas eu não tenho carro. Eu disse, não, mas tem ônibus que vai para lá. Tudo bem. E em relação ao pagamento, né? Não, veja bem. Quando ele falou veja bem, para mim desligou. Aí lá na frente, veja bem. Aí foi aparecendo outras oportunidades. O CNL, que era do Alto CCL, onde eu tinha estudado, tava chamando gente inexperiente para dar aula. Aí eu entrei lá, fiz o treinamento de 1 mês e o rapaz lá, o senhor dono da empresa, na verdade, o Jimmy, que era um americano, ele não decidia quem ia ficar. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu tô adorando estar aqui, tô aprendendo muito. Também era assim, da tua aula, não tinha um treinamento formal. Ele queria saber como é que você ia sair. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, Jimmy, eu tô adorando estar aqui, mas não tem condições mais de eu estar aqui. Eu preciso fazer uma coisa da minha vida e eu tô gastando dinheiro que eu não tenho para pegar um ônibus para vir para cá e tal. Aí tudo bem, aí o CCA entrou em contato comigo, eu saí do CNA e fui para lá no outro dia. Aí eu fiz o treinamento, tá 1 mês também, toma de manhã, tarde, à noite, e aquela pressão, porque na época, meu apelido veio justamente dessa época. JK, porque Juscelino é um nome difícil para os gringos falarem. Então, quando eu comecei a dar aula, poucos brasileiros davam aula de inglês. Quando dava, era assim, só podia dar aula de inglês quem era formado em letras ou tivesse morado lá fora. Certo. Isso não se aplicava a mim. Certo. Eles viram que isso era bobagem, porque nem sempre você faz letras
sabe inglês, sabe espanhol, sabe alemão. Até português mesmo, Nem né? português, né? Eu não vou falar nomes porque, mas eu senti isso na pele. Eu dei aula pra gente, era formado em letras, dava aula de inglês e era o pior aluno da turma. Não assim dedicação, mas não sabia falar. Certo. E chorava durante a aula. Eu não sabia o que fazer para ajudar essa pessoa porque são aulas rápidas, numa escola normal. E aí eu fiz treinamento, dessas 36 pessoas, chamaram 4, eu estava no meio, mas só podia dar aula no sábado, porque a faculdade estava parada, eu não sabia o que ia acontecer da vida. Aí disseram, nós vamos te chamar um dia, me botaram na geladeira lá. Aí depois de um ano, me chamaram para o treinamento de novo, tinha lá uns 40 pessoas, a maioria tudo tinha morado fora, certo. Olho azul, verde, louro, isso aqui. Aí para encurtar a história, eu fiz o treinamento, aí me chamaram, aí eu passei de novo. Aí comecei. Mas dessa vez te chamaram real agora. Isso, aí eu peguei e disse, eu vou começar a trabalhar, não adianta ficar esperando faculdade nenhuma. Aí depois eu voltei para a faculdade e tal, não sei o quê. Mas especializei em inglês, então minha carteira de trabalho está lá técnico em inglês. Então, nossa! Não sou professor de inglês, é técnico de inglês, tá? E a primeira vez que eu escuto isso. A especialidade é essa. Nossa! Aí eu fui fazendo depois alemão, estudei espanhol, né, para não ficar só bitolado naquilo. Então essa minha história basicamente é essa daí, né? Aí, tem coisas que eu não sabia, tá vendo? Técnico de inglês é a primeira vez. Tá bem reduzido. Eles usam esses termos para não registrar como professor, né? Entendi. Acho que os encargos são diferentes, eu não sei direito. Entendi. Mas tem isso. Certo. E hoje, né? Contando essa história toda, né, na licenciatura, vamos dizer assim, licenciatura, mas não com a formatura, mas de dar aula, né? Eu sempre gosto de dizer que aula é alguma coisa que muda a vida das pessoas e eu estou muito grato, sou muito grato não só por vocês, mas por todos os professores que passaram na minha vida, né? De alguma forma eles contribuíram, de certa forma, para o meu crescimento profissional. É como eu costumo dizer que educação é em casa. Eu acho que a gente só otimiza os nossos conhecimentos, não a educação mesmo. Tem que vir de casa, né? Eu sou, as pessoas às vezes me perguntam, me questionam muito isso, mas para mim, de uma criação que eu tive, a educação sempre foi dentro de casa. A escola, ela era uma condição de você de buscar novos conhecimentos, né? E isso para te usar na tua vida. E é claro, né? Cada um teve um tipo de educação, né? Hoje eu vejo muitos, infelizmente, alunos gritando com o professor, até batendo nos professores, né? É uma coisa assim, totalmente fora da curva. Sim. Eu sempre falo, né, para algumas pessoas que meus pais, nunca levantei a voz para meus pais, né, porque se eu levantasse e abaixava alguma coisa em cima de mim, né? Mas meus professores eram a extensão dos meus pais. Eu sempre tive isso na minha mente. Tinha esse respeito, né? Antigamente. Né? Nossa, demais. Hoje, por isso que eu não quis. Eu fui chamado muitas vezes depois da minha graduação para dar aula para graduação, para pós-graduação. As pós-graduação até que um pouco menos problemático, vamos dizer assim, do que a graduação, porque hoje tem muita gente com gostos, né? E, enfim, você tem que se adaptar a todo mundo. E aí tem o retorno, né? Que é o fundamental, né? Acho que no Japão o imperador se curva ao professor. Se curva ao professor. Aí você vê qual a importância para aquele país da educação. E eu não vou nem citar outros, que senão vai ficar até ruim para o Brasil, né? Feio, então, assim, hoje, você completou aí 30 anos. 30 anos. Dos 30 anos, deixa eu ver quantos que eu peguei contigo. Não sei agora quantos. Uns 10, talvez. Sei, não. De amizade, uns 15, uns 20, só 16. Então, assim, hoje você continua com toda essa modernidade, né? Vocês hoje não estão mais em escolas, né? Não. Vocês montaram o próprio negócio de vocês. Sim. E hoje, como é que está hoje, dentro dessa pandemia passando, né? Enfim, o crescimento de tecnologia, né? Muitas aulas, hoje você vai no canal no YouTube, enfim. Quais foram essas dificuldades? Quais são hoje os grandes desafios de vocês, no que vocês estão fazendo exatamente hoje, no trabalho de vocês? Então, eu e o JK começamos a dar um passinho para trás, né? A gente se conheceu
em 2000. Eu voltei a morar em Manaus, de São Paulo. Voltei a morar em Manaus em 2000 e a gente se conheceu e a gente começou a namorar em 2001. Rápido esse cara. Foi. Muito rápido. E até então, nós dois trabalhávamos numa escola de inglês, juntos, né, no CCAA, e eu trabalhava na cultura inglesa também. E até então a gente não pensava não em sair. Era aquilo mesmo, vamos tocar nossa vidinha, até tinha que ajudar em casa, né? Tanto ele quanto eu, então a gente não pensava em dar o passo de empreendedor e montar alguma coisa para nós. Só que começou a ficar muito ruim. Eu vou ser bem sincera, a administração da escola, o ambiente, começou a ficar tudo muito complicado pra gente. E aí um dia ele falou, olha, vamos montar uma coisa pra gente, uma coisa que a gente acredita? E aí ele chegou com uma lista de ideias. Um brainstorm. Total, brainstorm total. E eu tinha medo, né? Disse, não, normal. Mas, faço isso há tanto tempo, tá dando certo, tá ruim, mas vai melhorar, não sei o quê. Ele disse, não, mas vamos fazer uma coisa pra nós, vamos. Aí a gente culminou com a época que saímos da escola, pegamos tudo que a gente tinha, alugamos um local, compramos os móveis, montamos na nossa escola. E essa escola ficou no mercado por 18 anos, até a pandemia. E não era uma escola padrão. Você lembra, você estudou Sim. com a gente lá. Era uma escola de aula personalizada, do jeito que a gente acredita que funciona, com grupos pequenos, porque uma coisa é uma sala cheia de alunos e outra coisa é um grupo com no máximo 6, 8 alunos. E uma sala grande, seguindo uma metodologia pré-definida, né? Exatamente. Que era para dar atenção Sim. total para aqueles alunos, que eles saíssem da nossa escola o mais preparado possível. O nosso público-alvo, desde o começo, era o público do distrito, era inglês para negócios. E então as pessoas que chegavam até nós tinham essa ideia de estudar de uma maneira personalizada, com toda a atenção nossa voltada para ele, para ela. E nós ficamos por 18 anos na nossa escola. E assim que a pandemia veio, claro, a gente teve que se adaptar. Durante a pandemia a gente dava aula online. Eu confesso para você que não é minha praia, eu não gosto, até hoje eu não gosto, eu vou resistir enquanto eu puder, mas eu consigo fazer, claro, a gente se reinventa, a gente faz o que é necessário para sobreviver. Certo. E foi o que eu fiz durante a pandemia. Quando a pandemia passou, nós não tínhamos mais a escola, a gente passou um ano pagando o aluguel do prédio ainda, mas chegou uma hora que isso, olha, não dá mais. Vendemos os móveis e nos desfizemos do acervo que tínhamos de livros e tudo. E hoje em dia a gente dá aula, somos autônomos, continuamos dando aulas de inglês do jeito que a gente acredita. Eu vou até as residências, as empresas, onde me chamarem eu tô indo. Certo. E JK ficou online, se encontrou nesse nicho aí, acho que ele não sai mais, não sei. E eu resisto, eu vou continuar resistindo enquanto eu puder. Vai chegar uma hora que talvez eu tenha que me render a isso aqui, mas enquanto eu não precisar, eu gosto do contato. Certo. Ser humano, olho no olho, né? Pegar nem tanto, porque você não pode pegar também. Tem isso. Mas estar junto ali, pra mim, sair, pegar meu carrinho, sair de casa, ir até o local, isso pra mim é muito importante. Essa rotina de sair pra trabalhar, sabe? Certo. Eu gosto muito disso. Então, eu continuo fazendo as minhas aulas em domicílio. Tô dando aula pra adolescente hoje em dia. Olha! Uma coisa que eu pensava que nunca mais ia fazer na vida. Pra mim é uma grata surpresa. É uma surpresa pra mim até hoje. Já estou uns 3 anos fazendo isso. Olha, que legal. E tô gostando muito. Tenho 2 alunos adolescentes só. Mas eles me dão muito prazer. É uma aula bem diferente, dinâmica, divertida.
e com estilos diferentes também. E, claro, os meus adultos, médico, advogado, o que me procura, eu tô indo. Mas sempre na residência. E continuando com aquela metodologia voltada para a personalidade, assim, né? Voltada, sim. Totalmente personal. Focado no ser humano ali, certo. Né? Não é um número para mim. Certo. É uma pessoa que precisa aprender a língua e eu estou disposta a fazer o que eu puder para ajudar, pensando sempre na pessoa, né? Ao contrário do que muitas escolas veem o aluno como um número só. Quantidade. E não é o nosso caso, nunca foi o nosso objetivo principal. Não, quando nós abrimos a escola, sempre foi personalizar o máximo possível. E a gente é interessante essa metodologia, né? Hoje eu acho que é 18 anos. Você falando disso, e eu lembro que a gente conversou isso lá atrás também. Hoje já vi em alguns cantos tendo essa dinâmica. Mas há 18 anos aqui, especificamente na nossa cidade, era algo que não existia. Não. Né? Então eu posso dizer que vocês foram os precursores dessa metodologia, né? Pode ser que sim. Nós percebíamos que tinha esse nicho solto. Ninguém estava prestando atenção nos adultos que precisavam um tipo de aula direcionado para a necessidade dele, né? Certo. Então ele estava lá junto com o adolescente dentro de uma sala de aula, não era a praia dele, vai. Ele estava lá meio que perdido. O adolescente aprende super rápido. Muito rápido. E isso dentro desse contexto, Lani, se você me permite, eu passei por isso, né? Cheguei em algumas turmas, aí até na época que eu estudava no CCA também. A gente fica um pouco constrangido. Fica. Porque assim, a nossa vida como adulto trabalha, vai para um lugar e volta, e isso, aquilo, outro. Você chega cansado muitas das vezes. Aí vê um moleque do lado ali, caraca, mano. Aí você, isso é intrínseco, mas isso é perceptível, né? Do ser humano mesmo. Nossa, eu tô derrotado aqui, cara. Como é que eu vou conseguir chegar a isso, né? Então eu acho que esse cuidado de vocês terem essa percepção, eu acho que para vocês naquela época foi o pulo do gato. Né? Eu acredito assim que hoje talvez não tenha aquele volume como vocês frisaram no início, né? Mas eu acho que a ideia, o objetivo continua. Né, Jackie? Sim, com certeza. Esse projeto nasceu justamente conversando com os alunos. Eu sou uma pessoa fora do trabalho, muito fechada, assim, retraída. Sério? Fala um pouco, né? Sério? Fala um pouco. Really? Então, mas assim, com os alunos eu sempre converso bastante, né? E fora de casa também, mas em casa eu falo menos, porque cansa a garganta ficar 8 horas por dia, 12 falando, queira ou não queira. No final do dia, nossa, faz ali fica sem energia, né? Faz um café pra mim, pelo amor de Deus. A voz vai afinando. Então faz só, né, mímica. A voz vai afinando, daqui a pouco tem pra evitar da vida, né? Ave Maria, não. Aí eu conversava com os alunos da seguinte maneira: chegava o João, por exemplo, professor, quando é que eu vou aprender a fazer meu currículo aqui na escola? Aí eu chegava para ele, no final da aula a gente conversa, chamava no canto, olha, aqui nunca. Mas o que eu posso fazer para te ajudar? Você pode fazer, eu corrijo para você gratuitamente, uma forma de agradecer, a pessoa estava prestigiando o meu trabalho, né? E divulgava também, vai lá que estuda que o professor é bom, estava dedicado. E quebrava esses galhos. Quando era uma emergência, para quando eu comecei amanhã de manhã, e a aula era de noite. Aí o aluno me dava um dinheiro, né? Quando eu não cobrava, em geral não cobrava nada. Mas então, se não, professor insistia, toma, aí você aceita, né? Sim, dá para ver que é de coração. Trabalho. E eu sempre falava, olha, isso a escola não oferece. Explicava por quê, rapidinho, porque é feito para muita gente, não é uma coisa personalizada. Eu fui pegando essas ideias. Quando é que eu vou aprender a fazer meu currículo? Nunca. Então eu já anotava, ou então deixava na cabeça, no HD lá escondido. Né? Inglês para entrevistas de emprego também não tinha, né? Então eu guardei na cabeça. Fui guardando essas informações. Esses pequenos insights. Eu vou viajar daqui a 3 meses, a 1 mês, eu não sei nada. Como é que eu vou aprender esse negócio para não passar vergonha, pagar muito mico e gorila lá fora, né? Então eu fui pegando isso e guardando na cabeça, e alguns eu anotava, outros não. E eu fui vendo também que com o passar do tempo,
o sistema educacional vai ficando ultrapassado. As pessoas querem mais e mais e mais, fazendo menos esforço, né? Então, o que nós fazemos lá é cortar a gordura. Eu sei que a gordura é bom, a pessoa gosta de uma picanha com gordura, né? Uma carne com gordura. É verdade. Eu como tudo sem gordura, realmente tá comendo papel, mas não tem problema. Então, o que nós fazemos? Pelo menos ela deve seguir essa ideia. A gramática é importante, mas secundária. Então, de vez de ficar com aquele blá 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 eterno que nunca acaba, Alan, isso aqui é assim, tal, entendeu? Agora vamos passar isso para inglês. Isso considerando a pessoa que não sabe nada ou que tem extrema dificuldade. Ou assim, fala, mas tropeça mais do que consegue se comunicar. Aí você entendeu, eu peço para você fazer exemplos e tal, aí começa a aula para valer, porque eu faço, mas assim, eu peço para você me perguntar, tem um roteiro planejado, pode ser perguntas já feitas, peço para você analisar primeiro, entendeu as perguntas, entendi. Me pergunte, você tem um carro? Do you have a car? Aí eu vou e respondo e te pergunto. Então tudo começa com você e termina com você, porque se eu falar mais que você, aqui não tem podcast, né? O entrevistador não fala. Verdade, ele mais ouve, e né? o entrevistado também não fala, porque você fala e eu não tenho chance, ou então eu falo e você não tem chance. Então, e o pessoal gosta desse tipo de aula, porque eu me coloco no nível, e ela deve fazer isso também, se coloca no nível da pessoa, e a pessoa perde o medo de falar. Então, quando viaja, pode até falar assim, caboclês, nordestinês e tal, mas a pessoa se faz compreendida e volta e fica feliz e pode até não continuar a estudar porque a pessoa tinha um plano. Olha, eu tinha 3 meses para morar lá fora, para mudar de emprego. Porque tem muito correlacionado com o objetivo da pessoa, né? Por exemplo, eu cheguei ainda a falar uma vez com a Lani que eu queria fazer o TOEIC. Lembra disso? E ainda não desisti dessa parte, né? Desse planejamento. Mas eu via muito que era muito direcionado para aquilo especificamente, entendeu? Como tem o TOEFL também, né? E tem outras certificações. Mas para dar esse exemplo, como realmente os alunos chegam até vocês. Né? Por exemplo, não cheguei nos Estados Unidos falando fluentemente, mas o principal ponto que era a comunicação, não me perdi, ninguém me roubou, ninguém me enganou. Missão cumprida. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse primeiro passo, né? Então, hoje tem abertura, por exemplo, como você falou lá, como a Lani também falou, lá 30 anos atrás, tem toda aquela dificuldade, tudo era muito caro. E hoje a informação está aí, né? Os colégios, hoje tem colégio bilíngue. Meu sobrinho tem 5, 6 anos. O colégio dele é bilíngue. Ele tem uma aula lá de inglês lá, que ele chegou lá, 1, 2, 3, pra mim, eu falei, nossa, ele perguntando pra mim se eu tava, como é que foi meu dia, essas coisas, sabe? Nossa. Que lindo, Então, assim, são coisas que vai mudando. Coisas que ainda assim, com todas as facilidades, nós somos um dos países que menos fala inglês, sei lá, dos países de terceiro mundo que estão ali adentrando, querendo entrar no primeiro mundo. Né? Isso dá muito reflexo da educação da gente. Né? Porque, como eu digo, vocês estão falando especificamente de língua inglesa. Eu passo isso com educação financeira. Né? Então, assim, por que nós estamos conversando aqui? Justamente porque é um negócio de vocês, mas ainda assim está voltado para um objetivo. E é claro, né? Como você comentou ali, Elane, em algum momento é a sobrevivência de certa forma. Né? Claro. E aí entra nesse primeiro gancho o quão é importante ou foi importante ou é importante as finanças no trabalho de vocês, quando vocês obtiveram lá a oportunidade de montar o colégio, hoje depois de pandemia, toda essa dificuldade, e o que as finanças ela tem de importante, ou se vocês deram realmente a importância e hoje dão importância maior, enfim, fica à vontade. Bom, sobre finanças é bem complicado para mim, porque como professora, eu sou muito idealista, né? A gente quer construir aquele mundo lindo, perfeito, onde tudo funciona, a gente acredita que vai dar certo sempre. E aí a parte financeira fica realmente um pouquinho de lado. O que eu posso dizer para você é que nessa experiência que nós vivemos, dos 18 anos da escola e da escola para cá vivendo de maneira autônoma, de dar aula de inglês,
O que eu posso dizer é que eu tenho aprendido a administrar o meu dinheiro. Às vezes tem muito aluno, às vezes tem pouco aluno, e eu tenho conseguido... Dessa sazonalidade... Mas de uma maneira muito leiga, de uma maneira muito simplória mesmo. Já até tive oportunidade de te procurar e não sei porque ainda não procurei, mas a gente vai chegar lá um dia. Mas a gente tem tido essa experiência de conseguir administrar o que entra e o que sai. Certo. Às vezes a gente quebra a cara um pouquinho, né? E às vezes a gente se dá muito bem. Mas eu não posso dizer para você que eu sou uma expert na parte financeira, não. Mas com o tempo... e você vê a importância também pro negócio de vocês, né? Sim. O quão isso é relevante. Sim, né? sim. Porque uma hora tem muito aluno e outra hora não tem. E a gente, quando tem muito aluno, ok, beleza, tá entrando... um dinheiro bom e tal, e a gente tem que se preparar para quando não tem, porque Vocês fazem parte daquela linha dos empreendedores, vamos dizer assim, dos profissionais liberais. Sim, né? totalmente. Que aí vocês têm os professores autônomos, no caso, o particular, enfim. Sim. Temos os corretores de imóveis. Corretores de né? imóveis. Os médicos. Também, né? é verdade. Né? Os médicos, advogados, né? Enfermeiros. Né? Então, é uma gama. Por que eu pergunto sempre isso das pessoas que passam por aqui? Porque não tem jeito você falar de negócio, do teu objetivo, do teu serviço e do teu negócio, se não passar pela linha financeira. É verdade. Não tem jeito. É muito importante. Né? Porque é o que move hoje, e acho que sempre moveu, né? A vida de todos nós. A gente tem que sobreviver. Exatamente. Né? Tem que ter... Porque eu costumo sempre falar que a gente sempre vai ter dívidas. Sempre. Tá vivo, sempre. Tá devendo. Exatamente. Por quê? A gente precisa comer, a gente precisa andar, a gente precisa se deslocar. E tudo com dignidade. Exato. Então... exato. Então, por que eu sempre friso isso? O importante é você saber lidar com as dívidas e não o contrário. Né? Então, por isso que eu sempre trago os empreendedores aqui, porque eles têm a história dele, como vocês têm a história de vocês, de dificuldade, como você está dando um exemplo, olha, eu consigo controlar, mas de uma maneira simplória, não me preocupava ainda assim com aquela sazonalidade, hoje eu percebo muito mais isso, né? Porque meses está cheio, outros meses está vazio, como é que eu vou equilibrar isso, né? Uma coisa que talvez vocês já escutaram alguma vez, mas talvez não aplicaram, que é uma reserva financeira para dias difíceis, meses difíceis ou épocas difíceis, né? Que essa sazonalidade ela é apresentada, né? Mas sem ter essa reserva financeira, nós não estaríamos mais vivendo do jeito que a gente vive. Teríamos voltado a dar aula em alguma escola, ser funcionário de alguém. CLT da vida. CLT da vida. Certo. Então essa reserva sempre foi importante pra gente. Isso é importante. Às vezes a gente meio que fura a reserva. Que tá lá, tá no tacho já. Mas aí aparece uma tradução, aparece ano passado eu tive uma experiência muito interessante, que foi de acompanhar um americano que vem há 26 anos, ele vem para o Brasil fazer a mesma coisa e não fala português. Problema dele, né, coitado. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar ele faz compra no IMPA de algumas sementes pro negócio dele lá. E eu não queria, né, porque eu não conhecia o homem e tal, mas foi uma experiência muito interessante. E veio numa hora que eu estava justamente, era mês de julho, era Pico mês de férias, julho, todo mundo sai de férias viajando. e não quer saber do seu professor particular. Vai, tchau, quando eu voltar a gente vê, e eu tenho que estar preparada para isso. E aí, torcer para ver, né? Torcer para ver. Ainda tem isso, né? E de repente esse homem apareceu e eu falei, mas o que eu vou fazer? Passei dias muito bons com ele e a esposa,
ganhei um dinheiro bom. Que bom. Levando ele para cá, para ali e tal, e foi uma experiência muito interessante para mim. Então, também tem isso, né? Uma hora que os alunos saem de férias ou por algum momento tem que parar, sei lá, por qualquer motivo, e a gente fica... Eu sou mais ansiosa, muito ansiosa, ele já é mais tranquilo, já tem o pé um pouquinho mais no chão, eu já fico meio angustiado, já quero fazer qualquer coisa. Acho que é por isso que tem um equilíbrio, né? O equilíbrio é fundamental. Assim, eu posso dizer que é divino, acontece alguma coisa e a gente tem conseguido continuando sendo os nossos próprios bosses, né, amor? Porque é muito prazeroso também você administrar o seu próprio tempo, você fazer aquilo que acredita. Com certeza. Viver daquilo de uma maneira digna, né? É isso aí. E sem riqueza, porque a gente não vai ficar rico dando aula de inglês. Provavelmente. Eu sempre falo assim, que é uma infelicidade não ouvir isso, sabe? Porque eu sou defensor dos professores. Sim. Eu já dei aula. Essa realidade, a realidade do já nosso dei aula país. já e tenho meus cursos, né? Sim. Específico para a parte financeira, de educação financeira. E é esse prazer de você conciliar e trazer teu conhecimento para outras, ser um multiplicador de conhecimento, que isso vai trazer um benefício, uma mudança na vida das pessoas. Nossa, isso não tem dinheiro que pague. Não é verdade? Não tem dinheiro que pague. Né? Apesar então, da gente precisar de dinheiro. Tem o Cash no New York again. Quem? Come back again, to New York, né? Então é isso. É sobre isso. É verdade, né? É sobre isso. E eu por isso que eu sempre falo que essa reserva, como você falou, é importante. É importantíssimo. Infelizmente, outras pessoas que trabalham nesse nicho de profissionais liberais não se importam. Sabe? Quer dar um exemplo? Acha que não é importante. Médico. Já tive clientes médicos. Sim. Nossa, o ganho do médico, assim, graças a ele, enfim, da importância, da valorização, que eu acho que médico e professor, para mim, deveria ser. As pessoas, por favor, não me critiquem, mas deveriam ser os mesmos. Pois é, acho que você tá os mesmos valores, mas enfim. E o cara ganhava tipo 26 mil, quase 30 mil mês. E não tinha reserva. Não tinha. Eu acho que deve acontecer muito. Nossa, eu olhei assim. Mas você olhava esse cartão, limite de cartão de 12 mil, estourado. Outro cartão de 15, estourado. Claro, eu sempre compartilho isso com todos que vêm aqui, de a gente falar sobre comportamento. Eu acho que o comportamento também preza muito por isso. Né? O nosso comportamento em relação ao dinheiro, a nossas dívidas, a nossos ganhos, nossas receitas, né? Você tem o pé, como você falou, tu é mais ali aguçada, né? Mais ansiosa, o JK é mais pé no chão. Mas esse equilíbrio, pelo menos, traz para vocês o melhor direcionamento de que aquilo ali é importante, isso aqui é importante, a priorização é importante, né? Uma vez ou outra, se der, a gente pode dar uma viagem ali em Nova Cidade, né? Uma cidade mais próxima daqui. Desculpa o pessoal que está aí de Nova Cidade, mas é uma brincadeira. Então, assim, mas você fazer coisas que dão prazer também. Que é o retorno. Tem que ter, né? Claro que tem um negócio do trabalho, o prazer de estar ensinando, mas a gente precisa ser pago pelo tempo. A gente ser remunerado pelo tempo que a gente. Não estou dizendo nem justo, o tempo. Né? E nem não vou nem colocar no papel o tempo que a gente. O tempo e o dinheiro de investimento que a gente gastou estudando. Não é nem isso. É o tempo que a gente tem. Né? A gente está disponibilizando um tempo nosso para trazer novos conhecimentos para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Tem que ser remunerado por isso, com certeza. Então, assim, às vezes as pessoas elas é um pouco que misturam isso. A gente não tem, eu não tenho ainda, mas quem sabe um dia um instituto filantrópico, né? Que é a filantropia que faz as coisas, né? De graça e tal. Então, por ele faria, né? Ele daria aula de graça. Um dia, quem sabe, né? Então, assim, e por que eu sempre falo isso? Porque é importante que vocês identificaram todas as dificuldades, né? E aí vocês têm hoje. A gente vem aprendendo no decorrer do tempo. Eu ia falar zilhões, né? Mas X
concorrentes. Né? Então, assim, é claro que nós temos os concorrentes de alta qualidade, que por conhecer e estar nesse meio há muito tempo, vocês conseguem ter essa visualização, né? Essa análise crítica. E tem aqueles meia boca, que estão aí, né? E que tá ganhando dele também. Infelizmente ou felizmente para ele, tá tudo certo. E como é que vocês conseguem, ainda assim, conseguir ainda contornar, buscando novos alunos, colocando para que esses alunos acreditem na metodologia de vocês, que eu acredito, tá? E eu nem dei aqui, nem passei pix para eles não, tá? Então, assim, mas eu acho importante do como vocês veem a concorrência, JK e Ilane. A concorrência é grande e eu vejo às vezes de uma maneira até meio injusta. Porque tem gente oferecendo aula por R$1 na internet. Tipo assim, R$1 a palma da banana, já viu esse vídeo? Mais ou menos isso, né? Aí eu fico pensando, como assim R$1? Porque ele prepara uma aula, ele vende aquilo lá por R$1, um monte de gente vai acreditar naquilo. A demanda da procura, né? A ele escassez. Vai ganhar o dinheiro dele e o que vai acontecer depois ele não quer saber. E a gente não. A gente quer uma continuidade. Claro. Então, às vezes, eu acho assim que é um pouquinho até desleal essa concorrência aí. A gente já está perto de se aposentar, eu já tenho 58 anos. Nem parece. Não parece, né? Essa carinha de 57. Mas a gente percebe que tem mesmo no mercado muita gente assim que, nossa, promete uns negócios assim que é totalmente irreal. A gente, como professor, eu sei que não vai funcionar, né? Mas que muita gente vai acreditar naquilo, vai pagar por aquilo por um tempo e depois vai dizer, pô, mas que eu fiz, né? Gastei meu dinheiro, meu tempo e tudo e não... Mas acontece, a mídia ajuda muito, né? Tem a professora blogueirinha, tem o professor bombadinho e tem todos tipos de professores. Eu, como não gosto muito das mídias, não gosto de me expor muito, a parte de captação de aluno é mais através do JK. Ele que é o front-end. Ele tá lá no... Você é o back-end. Eu sou o back-end. Eu é mais assim, sabe o boca a boca? Alguém teve aula, a Lani trabalha dessa maneira... é mais por indicação que chegam os meus alunos. Correto. Aliás, todos os alunos que eu tenho hoje são assim, vieram por indicação. E eu estou muito feliz porque eu estou trabalhando menos, mas eu estou de boa com isso. Cuido da minha casa, cuido dele, das plantas. Das minhas cachorras. Planta não, que elas morrem, tadinho. Deixa eu morrer. Mas das minhas cachorrinhas, a gente tem 3 cachorrinhas. Eu faço artesanato também, também consigo ganhar dinheiro com isso. Eu adoro também. Então, temos que falar mais sobre isso. Eu faço. Uma outra oportunidade. Lani Bombril, 1001 utilidades. Né? Traz aqui os trabalhos. Os trabalhos, claro. Eu faço, eu gosto muito. Eu sei que não dá para viver disso, porque também é outra área que não é valorizada. Não, assim, se olhar bem mesmo, o cara ganhou alguns milhões com a banana pregada na parede, né? De repente, se eu colocar um jaraqui lá e pegou e comeu banana. Eu posso de repente colocar um jaraqui seco na parede. Tudo, questão de ter uma sacada. Claro, depende da tua ótica. Verdade. Tudo bem que a ótica desse pessoal é meio turva, mas... Agora, o interessante, no meu caso, né? Eu sei vender o meu curso de inglês. Eu sei vender o meu trabalho no inglês. Mas eu sou completamente... assim, não sei vender o meu artesanato. Não sei valorizar, não sei. Gosto de fazer. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Eu acho que eu preciso de um direcionamento. Importante. E você, fala você sobre captação de aluno, como é que você faz? E aí, pegar esse gancho, se você me permite, sim, fique à vontade. Você trabalha com online. Não é um desafio e nem é algo para te instigar. Mas em algum momento, com essa oportunidade de aula online, você já pensou fazer alguma coisa que no caso a Lani é totalmente contra?
mas na ótica dela, não direcionadamente para o trabalho de vocês. Você ter aulas gravadas especificamente para deixar vender lá, como hoje muita gente faz, mas eu acredito em que sentido? Eu conheço a qualidade de vocês, é diferente, entendeu? E aí pode passar, não, aluno, passou, mas tem recurso, tem que ter investimento, enfim. Aí eu quero te explicar, esse é o primeiro ponto. E a segunda pergunta era, como é que você faz hoje para fazer essa captação? E de repente, quem está nos vendo nesse momento, o que eu posso de repente, Alan Hans, para ajudar a ampliar, né, essa carteira de alunos e de clientes? Certo. Desde que eu comecei a minha carreira, meu foco sempre foi assim, fazer o melhor trabalho possível, porque para mim o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E isso até hoje se reflete. Então, todos os alunos que eu tenho, que aparecem, são recomendações. Foi o avô que estudou comigo, foi o pai, o neto, foi o diretor da empresa. Então, às vezes, esses alunos que vão aparecendo assim, uma pessoa que estudou comigo 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu pensava até que nem gostava da aula e adorava, e manda a pessoa, vai lá, né? Então, a boa parte dos alunos vem de recomendações. E outros, eu não tenho amigos íntimos de embora tomar uma cerveja, eu não bebo, não bebo. Isso aí eu Vamos comer churrasco, eu também não sou muito de já falou também isso. Você não come muito. Mas é importante você estar presente, tá? Você deixar claro, né? E eu acho que churrasco, a gente faz um peixe, não tem problema nenhum. Mas assim, virtualmente e quando eu dava aula presencialmente, eu estabeleci ótimos laços de amizade com os alunos. Então, às vezes, quando o negócio está apertando, tem inclusive um que está voltando agora, diretor de uma empresa, não vou dizer o nome, eu mando uma propagandinha, divulga aí pra gente. Sim. E sempre aparece aluno, porque a pessoa gosta do trabalho, gosta do trabalho e recomenda realmente. Não é que ele não vou, eu vou, pode deixar aí, nunca manda, não manda mesmo, forma uma turminha, aí às vezes a turma não dá certo, mas a culpa não é dele. Sim. É os alunos, porque é jogado pro terceiro turno, porque a professora, minha mulher tá grávida, não tava esperando isso, então vou ter que parar, mas os outros vão continuando. E essas as intempéries do negócio, né? Você não pode, você já começa sabendo, é que nem técnico de futebol, sabe que em algum momento o time não vai ganhar, tá ganhando ou tá empatando, a torcida quer goleada, não tem goleada, 1-0, 1-0, 0-1, não sei o que, aí você sabe que dali não vai pra frente, mas a culpa não é sua, é o time que realmente também não coopera, não tem capacidade. Normal. Então o aluno não é que ele pare porque quer, né, ou queira. É porque realmente chega ali um imprevisto na vida, a empresa corta o subsídio, muita gente precisa de subsídio para estudar. Sim. Acontece muito, né? Eu vi na indústria, sei muito bem disso, né? Começa a pagar e lá na frente, infelizmente não dá. Porque assim, a primeira coisa que, infelizmente, os empresários fazem assim, eu tenho que cortar custo. E aí é o subsídio. Não tem jeito. O dedo mindinho. E aí o pessoal vai falar bem assim, o cara vai falar bem assim, você quer um emprego ou quer subsídio? E aí, lógico, que ninguém vai optar, né, cara, por subsídio, mas é muito difícil. No tempos de hoje ainda, muito difícil. Então você acaba, de certa forma, o empresariado, né, o empregador, nossa, eu tô fazendo bem, tô segurando o teu emprego. Isso aqui era um plus. Né? E sabe que a gente sabe, eu sei muito bem que esses subsídios eles são devidamente contextualizados quando for fechar lá o RAIS da empresa, que tem um desconto bem considerado, porque você está investindo em conhecimento, tá? Acho que muita gente talvez não saiba disso. Não é que a empresa ela é legal pra caramba, forever young e tal, não é assim que funciona. Mas não existe almoço de graça. Não existe. Não existe mesmo. Então, mas assim, você pode continuar. Sim. Então, quando veio a pandemia, né, infelizmente, bagunçou o coreto de todo mundo, né? Quem ficou vivo, infelizmente, quem morreu foi essa fatalidade que todo mundo conhece. O que aconteceu era, nós tínhamos o nosso aquário, nós éramos aqueles peixes do aquário, controlado o ambiente, porque a escola está lá, física, tem a placa lá. O pessoal passava de carro e parava para perguntar. A gente que morava na localidade, olha, não tinha visto, que legal, e perguntava. E essa pessoa voltava depois, mandava um amigo, um filho. E aí vai. Então, quando você sai da parte física e vira virtual,
você tinha uma gota de sangue no meio do oceano que tem todo. A água toda que tem no mundo seria assim, grosseiramente falando. Né? E aí você já tinha assim, eu saí da escola, do CCA, IB Cultura Inglesa e CNA, você vira um Zé Ninguém. Quando você vai para a internet, não tem mais a parte física, você é um Zé Ninguém. Aí você está recomeçando tudo de novo. Então, como eu fiquei com um mínimo de alunos para manutenção, esse pessoal, como eu te falei, né? Fulano, vai divulgando para mim aí e tal, gratuitamente, claro, né? Sim, e aí, claro, tem a contrapartida. Às vezes a pessoa chega, professor, meu salário atrasou, dá para pagar aí, tá? Beleza, dá para dar um desconto aí, se eu colocar minha filha, a minha esposa. Isso para mim é um de menos, que eu te falei. Sim. Então, tem uma movimentação tanto financeira como de alunos, né? A pessoa sai, mas vem em outro lugar, às vezes sai 10, a entrar 5, aí, claro, você sente impacto no bolso direto. Mas aí, graças a Deus, lá na frente vai aparecendo, aí tem 8, daqui a pouco tem 11, e depois baixa para 9. Aquele sistema que nós conhecemos, né? A vida do aluno impacta a nossa não impacta no aluno, porque é tudo planejado direitinho. E aí, como eu estava falando, as aulas, nós tiramos tudo aquilo que é empecilho para o adulto. O adulto não tem tempo de estudar em casa, não tem tempo, às vezes, nem de ver a família. Eu dou aula para gente que, o camarada, professor, desculpa, eu nem dormi hoje, que eu estava lá fazendo inventário, não sei o que, não vi nem minha família, meu filho nasceu, não sei nem se é a minha cara ainda. Então, esse pessoal não tem tempo de estudar, mas precisa muito. E tem uns que já até falam, se comunicam, mas a exigência é maior para ele manter aquele emprego. Certo. Então, a prioridade desde o início é a conversação. Eu não sei nada. Não, vamos te dar as ferramentas, gramática rapidinho, aí você se apresenta aí, eu sou fulano de tal, como é que é isso em inglês? Eu trabalho na empresa tal, como é que é? Então, desde o início, essa preocupação, a pessoa falar sobre ela, do trabalho, aí traz inglês para reuniões, para negócios, se a pessoa faz negócio para empresa, compras, apresentação de projetos. Então, eu cansei de preparar uma aula normal para o aluno, chegar lá, professor, está vindo o pessoal lá da Bélgica, chefões mesmo, que eu peço a benção deles, e aí eu vou ter que explicar para eles em inglês que a legislação da Zona Franca de Manaus não comporta essa ideia que eles querem implementar aqui, já estão um tempão no meu ouvido, querem que eu implemente e não dá. Aí o que é que eu faço? Fico amarelo e vou embora, né? Amarelão? Não. Mostra aí, vamos passar isso para inglês, vamos treinar aqui. Quando é que eles vêm? Semana que vem. Então tinha 2 aulas, às vezes eu ia uma a mais. Aí às vezes eu ia de graça mesmo para ajudar a pessoa, porque estava me ajudando a gente. Certo. Praticava, a pessoa vinha, explicava para o chefe dela, para os chefões lá, né? A pessoa desse tamanho, a caboquinha desse tamanho, os caras desse tamanho, brancão que eu via lá. E aí todo mundo ficava satisfeito, né? E aí qual a melhor retribuição? É você, minha amiga faz um ótimo trabalho. E nisso a roda vai girando. Certo. O que eu estou fazendo do ano passado para cá, diria assim, não é inovador para a gente, mas antigamente eu colocava um anúncio no Facebook, no LinkedIn, uma vez por ano. Assim, eu vi tá com 2 semanas. Pálido, né? Isso, a gente tá ficando um pouquinho mais constante. Aí eu também, assim, eu sou uma pessoa... Eu procuro manter assim uma parte virtual, que é o que o trabalho necessita no momento, é uma parte física. Então assim, eu não procuro ser muito tecnológico, mas também não tão assim rústico demais. Então, aí eu já estou fazendo nossas propagandinhas, que antigamente eu não sabia nem para onde ir, eu preciso usar o Canva lá, o Canva, aí mexe daqui, mexe dali, agora eu faço em 1 minuto, faço uma propaganda, pode não ficar bonitona, mas o importante é a mensagem, a funcionalidade. Com certeza. Né? O pessoal olha, tá bonitinho. Eu comecei com Canvas também, fazendo meus próprios posts. Hoje a gente já tem uma facilidade de fazer uma equipe, né? Fazer os posts. Então, se você acompanhar minhas publicações lá, tem uma mudança, né? Mas é porque precisava, de certa forma, se profissionalizar, entendeu? E eu digo isso porque esse exemplo que você deu, JK, é importante para que as pessoas tenham essa percepção de que não precisa ser totalmente tecnológico. Mas a gente sabe que hoje o mercado, de certa forma, como você falou, a gente é um ninguém, né? E hoje, se você não tiver no foco, por mais que a gente saiba que tem as pessoas que indiquem e tal,
é uma coisa que a gente há 10 anos, nunca que a gente ia estar falando sobre isso, né, Lani? Então, hoje o mercado mudou. Eu também já era muito avesso a isso há um tempo. Depois que eu comecei a estudar e tal, eu falei, não, cara, é por aí mesmo. É o caminho que não tem como fugir disso. É muito disso, sabe? Então, assim, hoje, e a pandemia trouxe também outras mudanças, né? Antigamente eu tinha muito cliente que fazia consultoria presencial. A mesma forma que você olha, Sim. de ver, de a pessoa olhar ali. Outros optam de ser online. Sim. Porque ela vai sair de casa, chega cansada, ela chega em casa, toma um banho, tá relaxada, tá na frente do computador para pegar trânsito, ela tá aqui com um copinho de café dela. Pois é, professor, então e aí? Tem a sua praticidade. Exatamente. Então, você se adequar, é mais a forma que vocês hoje se adequam ao aluno, né? A metodologia de vocês. Eu tento me adequar ao cliente. Sim. Né? Então, que é online, vai ser online, presencial vai ser presencial e tá tudo bem. O bom de nós dois é que a gente pode oferecer as duas coisas. Exatamente. Online, JK, presencial, Lani, pronto. É isso aí. Resolvido. É isso aí. Por enquanto, né? Porque eu acho também que um dia eu vou... Vai se entregar. Vou... Uma forma de cortar a gordura também para o aluno é não adotar livro, né? Raramente adota-se um livro. Certo. Porque o livro é muito bom para o professor, muito mais do que para o aluno. Porque eu estou te falando, se a pessoa quer um inglês para viagem, tem livro para isso. Mas, a princípio, se a pessoa não tem muito tempo, você tem que dar uma coisa condensada, rápida, mas que a pessoa retém. Não adianta ver um monte de coisa e a pessoa não lembra. Tudo muito rápido. Então, o que é que você faz? Prepara lições, pega um vídeo da internet, lá no YouTube, que é gratuito, tudo gratuito para o aluno. Então, ele já fica motivado. Ele não está me cobrando um material que é mais caro que a mensalidade. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. 2, 3 vezes mais com a mensalidade. Que é isso do Cambridge, então... Pois é, e a pessoa gosta disso. Não, eu estou pagando pelas aulas, então se a pessoa perde aula, repomos a aula 100%. E o pessoal gosta desse retorno, né? Que é uma coisa assim, caseira, mas um caseiro profissional ao mesmo tempo. Porque você sempre vê o lado humano da coisa. Eu viajei de férias, e aí? Tá me pagando normal, mensalidade... Repõe as aulas, arranja tempo. Eu só tenho domingo, bora, compra essa briga. Domingo é feriado? Não, então próximo. Tem uma churrascada na tua casa? Não, beleza. Tu não quer vir, não, né? Mas eu não como churrascada, não vai vir aí. E o bom da aula online é isso, né? Qualquer hora tá chovendo, exato. Esse é o ponto também. Né? As pessoas, como tu falou, eu dei o exemplo do trânsito. Né? Porque é cansativo hoje, então, em Manaus, enfim. É essa ideia que eu passo pro pessoal. É importante. Então, eu dou aula 6 da manhã, eu acordo cedo, 6 da manhã, se tiver aluno, dou aula meio-dia. Eu estava dando aula de 2 anos atrás, terminava meia-noite a aula. As nossas aulas, às vezes, eu chegava meia-noite, mas se desse... Então, o pessoal gosta dessa flexibilidade, né? Tem uns que faz aula de manhã, de tarde, de noite, é o horário que a pessoa tem, né? Então, só que assim, não cansa muito porque tem intervalos, né? Tem às vezes, a pessoa desmarca a aula, então às vezes eu fico a tarde livre, tá com sono porque acordou de madrugada, vai dormir, vai brincar com os cachorros, vou preparar as aulas, vou no supermercado, vou na padaria. É bem essa... Vocês vão até se adequando também. Sim. E o importante é que não atrapalhe realmente o trabalho de vocês, né? No dia a dia também dos deveres de casa, né? Deles como casal também. Os alunos entenderam, hoje a máquina pifou, eu tô doente, tô sem condição. Beleza, professor, ninguém vai contestar isso. Que bom, isso é importante, né? Porque essa reciprocidade é importante. Muito. Aí o aluno, professor, tô doente, não se preocupe, amigo, você voltar. Certo. A pessoa viaja, deixa pago, quando volta, aí continua pagando, tem as aulas repostas, tem uns que já colocam assim, não, repõe, então, depois chegar naquilo. O importante é sempre aquela história do cliente, ele sair satisfeito. Você se coloca no lugar dele. Se colocar no lugar dele, entender essa dificuldade, você ser bem mais flexível em alguns pontos, né? Que eu acho que é a alma do negócio também. Também. Pois é, gente, olha, nossa, passou muito rápido nosso bate-papo. Já tá acabando, né? Gente, nem doeu muito. Né? Tá vendo? Porque eu tava muito nervosa. Entendeu? Já só não doeu. E aí, hoje, o que eu quero, dessas últimas perguntas que eu vou fazer para vocês, o que vocês vislumbram em termos de objetivo, de estratégia, que seja,
que vocês pretendem, né, ao longo do próximo ano ou dos próximos anos para o negócio de vocês? De repente alguma coisa que está faltando ou uma readequação da LAN do presencial para o online? O que vocês imaginam de tudo que vocês passaram, que vocês estão passando, né? Enfim, para os próximos anos em relação ao trabalho de vocês, aos serviços de vocês? Eu sou muito cobrada, não por ele, mas pelos meus alunos, o fato de não gostar de tecnologia, né? Uhum. Eu sou muito cobrada por isso. Então, eu acho que esse ano eu vou dar o primeiro passo, tentar entrar um pouquinho nesse mundo aí, quem sabe gravar umas aulas, como você sugeriu. Que bom. Botar meu lado atriz para funcionar e fazer alguma coisa assim, não sei. Porque qualidade eu não contesto, tá? Eu não contesto, deixar isso bem claro, tá, gente? Né? Olha, se eu pudesse fazer isso sem uma câmera, eu faria. Porque eu sou boa sem câmera, né, amor? O problema é quando tá filmando, que eu fico tem que ser no espelho, então, que a câmera fica por trás, né? Fica um pouquinho travada, né? Que toda a minha espontaneidade vai embora, eu não sei pra onde. Mas eu não quero nunca parar de dar aula. Certo. Eu amo o que eu faço, eu gosto muito de gente, todo tipo de pessoas me atrai, todo tipo. Não existe, pra mim, a pessoa determinada assim mais atraente do que outra. Da pessoa. Não. Padrão. Todo mundo, pra mim, tem uma história interessante para contar. E eu gosto de ouvir, eu gosto de estar com gente, eu gosto muito do que eu faço, porque eu entro na casa das pessoas, eu convivo com as pessoas, eu sei da vida das pessoas ali, né? Eu dou aula para um menino que vai fazer 18 anos, eu já dei aula para o pai dele, para a mãe dele, para o irmão mais velho dele. Eu até brinco com a mãe dele, né? Eu digo, olha, você vai ter que parir um outro filho quando o Enzo acabar o curso, porque eu vou fazer o quê se eu não vier aqui para casa de vocês, né? De tanto tempo que eu vou lá pra casa. Então eu quero continuar com isso. Eu quero continuar tendo contato com pessoas, indo na casa das pessoas e ensinando o que eu sei, né, o inglês que eu conheço, um pouco da minha vivência também. Eu não quero parar com isso. Então, se vierem mais alunos nesse sistema, eu vou ficar muito feliz. E é isso que eu tenho para o futuro. Eu quero ficar velhinha, chegar de bengalinha, dando minha aulinha de inglês. É isso que eu quero para minha vida. Eu não quero parar nunca. Você de quem? Então, em cima do que eu tenho feito, trabalho pela internet, tive umas ideias, cheguei a fazer uns experimentos assim, tem uns protótipos no YouTube, mas assim, mais ver como é que seria se eu desse aula assim. E de lá pra cá, isso já tem mais de um ano, acho que o último vídeo que eu fiz. Depois eu vou mandar pra você o link, só pra você ver. São assim, bem simples, porque são experimentos, protótipos de possíveis ideias pro futuro. Então eu cheguei a fazer alguns na minha folga, meu dia é muito corrido, às vezes não tenho tempo de fazer grande coisa. Mas assim, eu vou guardando na cabeça as ideias. E aí, a ideia lá que eu cheguei a fazer são vídeos curtos, ensinando o verbo to Shorts. be. Isso. E o pessoal, para quem eu mostrei, indiquei, curtiu lá. Então deve ter, acho que 30 pessoas, acho que tem lá tem 50 curtidas, sei lá. Isso mas aí. Eu nunca mais eu entrei também. Falta um pouco de tempo para isso também. Né? Porque 10 segundos de vídeo daquele, às vezes fica 1 hora, porque erra, volta de novo, você faz tudo só. Você faz tudo só. Então, eu falei para ela, inclusive, ontem, antes de vir aqui no teu podcast fantástico, eu já tinha a ideia de fazer um podcast entrevistando pessoas em inglês. Então, chama o Alan para entrevistar em inglês. Isso, é bem legal. É um projeto. Chama a sua esposa para entrevistar em inglês. Então, não importa se o inglês da pessoa seja bonito ou não. Então, eu ia fazer isso com os meus alunos e colocar. Claro, com o consentimento deles. Claro. Pirata, né? Sim. E aí eu fiz uns ensaios, umas propagandinhas. Vamos falar sobre. Vamos falar sobre isso. Eu escuto essas coisas. Você pode até guiar essa ideia. Com certeza. Já está aqui prometido, gravado. Né? Esse episódio
nós estamos no dia 10 gravando, tá, gente? Ainda não é ao vivo, mas vai ser. Provavelmente esse episódio chegue aqui na semana que vem já. O primeiro episódio de 2025. Então, está gravado. Eu vou olhar os vídeos do meu amigo JK e vamos, de repente... Have a deal. Exato, new channel. YouTube, new channel, ok? Pois é, então poderia ser feito isso aqui contigo, inclusive, né? Você participando, faria parte da discussão em inglês. Cara, tô aqui para ajudar e no aí, que eu puder. A vantagem da experiência é você conhecer muita gente maravilhosa. Então, a gente conhece. Muita gente, por exemplo, o prefeito atual foi meu aluno 2 vezes, o pessoal que é chegado dele, os amigos mesmo, também estudaram comigo. E isso vai formando uma rede importante. O network, né? É importante. Network então, é assim, eu não tenho uma amizade pessoal com eles, certo. mas assim... não descasca Tucumã, é isso que você quer dizer. Não descasca Tucumã e nem frita o queijo coalho para colocar no pão. Eu entendi já. Mas isso é legal porque te dá segurança também para você continuar, porque você pisa aqui, você não sabe se o terreno está sólido ou não. Exatamente. Então você vive pela fé, né? Bom, que eu tenho assim R$1 hoje, amanhã não sei se eu vou ter pelo menos R$1 para manter o negócio vivo, mas assim, como eu te falei, a fé é você trabalhar da melhor maneira possível, fazer o melhor, aí o dinheiro vem, queira não queira, vem. Aí tá faltando... Esse lado eu não conhecia dele, eu não conhecia esse lado dele. Aí tá faltando assim um poder de penetração maior, porque eu formei uma rede, mas assim, alguns já se aposentaram, claro, né? Eu vou demorar um pouquinho. Pois então, use-me. Vamos usar o Alan. O pessoal que conhecia muita gente mandava um número de alunos considerável para a gente. E a transição do físico para o virtual prejudicou bastante, porque eu dava aula na Electrolux, fiquei lá 15 anos dando aula direto na fábrica lá 3 vezes ao dia. Dava aula lá, ia para a escola, dava uma aula 2, 3, voltava para lá. Fechava às vezes, ia 10 da noite para a Electrolux. Copag da Amazônia lá 2, 3 vezes, segunda a sexta ia lá, e o pessoal que ia na escola era o pessoal técnico mais baixo e o pessoal que era gerente, supervisor, por ali, diretor, ia lá dar aula para eles. Certo. Isso daí era muito bom, que eu fiz uma rede de contatos muito bom, mas isso aí depois você vai para a internet e vai se perdendo, porque o adulto não tem que ficar em Facebook, LinkedIn, não sei o que. Eles até leem, dão uma curtidinha, dá um amigo e tal, mas assim, não dá tempo de ficar lendo mensagens. Aí eu também não gosto de ser intrusivo, mandar, Alan, pelo WhatsApp todo dia, manda essa, divulga, não sei o que, eu faço isso uma vez na vida. Como eu falei para a Lani, quantas vezes você achar que deve, eu tô aqui para ser multiplicador do trabalho de vocês. E para sempre. Então, você do podcast, eu já venho assim, uns 2 anos na cabeça, que vi o pessoal fazendo assim, eu achei interessante, mas teria que sentar, estruturar. Como você já tem experiência, manda para mim, né? Aí eu já vou dando uma olhada, vou dando mais ideias, a gente vai, de repente, transforma isso num projeto. Eu já falei, legal, né? Qualidade, gente, eu não contesto de maneira nenhuma. Agora, transformar isso, todo esse conhecimento, essa qualidade de conhecimento de uma forma digital, vamos dizer assim, porque é onde, infelizmente ou felizmente, é o que hoje é o que comanda, é a realidade, né? Se você antigamente se você não é lembrado, você não é visto, não é lembrado. Ou se você não tiver na mídia, você não é solicitado, né? Ficar bombardeando, exatamente, né? Porque é muita informação, muita coisa toda hora. Todo dia, toda hora, enfim. Poxa, legal. E pra gente já encerrar, né? Eu quero primeiro, de coração, novamente agradecer, assim, muito a participação de vocês. Fiquei muito surpreso com essa parte do JK. Essa parte eu não conhecia. Mas eu tô mais fã, né, se eu posso dizer isso. Claro. Né? Então eu agradeço muito a participação de vocês estarem aqui contando um pouco da história de vocês, da dificuldade e principalmente desse amor que vocês sentem por transmitir conhecimento na língua inglesa para as pessoas. Eu acho que a gente tem ainda, mesmo com essa tecnologia, com essa oportunidade, os softwares aí, os apps que estão distribuídos, que você, enfim, sabe que existe,
para poder tentar pelo menos as pessoas se aproximarem de uma língua estrangeira, né? O inglês é a principal delas ainda, e eu acho que vai permear por muito tempo. Por mais que as pessoas queiram às vezes colocar o chinês, o mandarim goela abaixo na gente, né? Abre muitas portas. Então assim, eu acho que é importante. E agradecer muito o tempo de vocês, né? A gente está aqui mais de 1 hora falando. Ai, que delícia. Então, assim, eu sou, né, como eu falo, por ser ex-aluno, não só ex-aluno de colégio, mas ex-aluno do curso de vocês e amigo. Eu, assim, fico muito feliz de dizer assim, olha, eu tenho amigos que é um casal que dá aula de inglês e faz preparativo, faz traduções, guia, se for o caso, Sim, enfim. Foi o que eu fiz, né? Então, assim, muito obrigado, de verdade. E aí eu peço para vocês fazerem as considerações finais de cada um de vocês. Alan, o agradecimento é nosso. Poxa, foi um sábado bem diferente para mim. Eu falei pra você que eu tava muito nervosa, né? Se não der certo, você tem aí um plano B, porque eu tava com muito medo de fazer isso. Mas foi tão prazeroso, foi tão bom, que até me animei, né? Quem sabe? Oh. Então, muito obrigada. Nossa amizade é linda. Eu quero continuar tendo você como meu amigo pro resto da vida. Você é um cara muito do bem, merecedor de tudo de bom que acontece na tua vida. Porque você é um cara do bem. E quando a gente é uma pessoa do bem, o bem chega até nós também. Então, muito obrigada pela oportunidade. E, gente, procura Lani JK, né? Que estamos aí para dar as aulas ou presencial, online, ou mista, o que for. E é isso. Muito, muito obrigada por estar aqui. Eu gostei muito. E você, JK? Eu agradeço pela oportunidade, prazer te rever, né? Assim, eu não tive o mesmo contato contigo no passado como você tinha com a Lani, porque as aulas eram comigo. As aulas eram com ela, né? Não podia roubar o aluno dela. Mas a sua fama era grande na época do CCA. Você não foi aluno dele no CCA? Não, eu fui do Cícero. Cícero. Então, além de ter sido um prazer estar aqui, eu me atrapalhei assim um pouco, queria falar mais, ou até mais bonito, mas já tem um bom tempo que eu trabalho pela internet, não tenho tido contato físico com as pessoas, assim, de falar em público. Então, quando você dá aula fisicamente, você tem aquele contato, né? Tá afiado, fala pelos cotovelos, mesmo você não tendo o que falar, você dá um jeito de falar. E depois você ficar na internet, ele terminou a aula, você fica lá caladinho, né? Nem aquele sapo, lembra um desenho que tinha do Pernalonga, que acha um sapo que era cantor, aí o cara pega o sapo, botava para vender o sapo, ou levava pro teatro, vendia um monte de ingresso, o sapo calado. Assim. Então, termina a aula, é isso que acontece, né? Você murcha ali, mas não é uma coisa assim que você se sente mal, não, porque você, no meu caso, eu fui lá, fiz o meu trabalho da melhor maneira possível, a pessoa gostou. Tem uns que pedem para desligar a câmera, não tem problema, né? Porque eu já dei aula, gente, cara se balançando na rede, o cara tava cansado lá, não tem problema. A mulher também deitada na cama, ela falou, pode desligar a câmera? Desligar a câmera? Pode, desligar a câmera, não tem problema. E a aula continua. Tem uns que querem câmera ligada. Perfeito. Então eu pergunto, você quer com ou sem privacidade, né? Sim. E aí esse período aí que está terminando, esse já começou, comecei a dar aula para pré-adolescente, 11 anos, 12 anos pela internet, está sendo bem legal, né? Porque eu nunca fui assim, eu gosto de criança, mas não é aquele criança ficar abraçando, de conversar. Então, nas escolas eu dou aula para criança, mas assim, um negócio frio, né? Certo. Tratava super bem, brincava, mas assim, um negócio distante. Até porque você sabe que qualquer coisa pode ser usada contra você, né? No dia de hoje... Pega numa criança assim, você já pode ser mal interpretado. Por isso que eu abracei vocês, porque vocês não são mais meus professores. Pois é. Então, a ideia vai ser essa, tentar modernizar o negócio, mas não perder a identidade, ficar um negócio frio demais, tipo, a parte humana sumiu. Tentar sempre acho que aumentar essa parte eclética de vocês, né? Eu acho que melhorar. Você otimizar o serviço de vocês, mas de uma forma mais difundida, porque alcance mais pessoas, talvez não tire a identidade de vocês. É uma questão só de adequação, né? De novos aprendizados, novos
desafios. Entendeu? Então, legal. Então, só quero agradecer de coração a oportunidade, mesmo. né? Foi muito bom. Foi ótimo, realmente, né? Apesar de estar assim, meio... Não nervoso, mas assim, meio fora d'água, né? Porque você se acostuma nem percebi. com o ambiente. Nem percebi. Se acostuma com o ambiente que eu já tinha. Não fala muito, tá falando. Pois é. Eu já tinha saído de um ambiente que eu estava acostumado, fui para um que eu não estava, me adaptei rápido, aí você para readaptar de novo precisa de um tempo. Né? Legal. Poxa, obrigado. E o Instagram de vocês é? O meu é... Gente, qual é @Lani? @Lani.5. Não, LaniCampos.5, né? Foi você no teu celular. Pode ficar à vontade. Eu não sei, meu celular tá pra lá. Mas deixa eu procurar aqui. Eu acho que é isso mesmo. Lani.campos.5. Ah, tá. Eu não sei de onde que foi o 5, porque foi ele que criou pra mim. Porque, e né? o seu? O meu tá lá, Juscelino Liberato D. É tudo emendado, né? Juscelino Liberato D. Aí, inclusive... Não tem um aqui no seu? Eu acho que esse não. Tem uns 3 ou 4. Meu Deus. Mas qual é o que é o verdadeiro? Esse último aí que eu tô usando. Tem um aqui no Juscelino. Isso. Que é o que eu segui aqui. Né? Eu não sei, a última foi em 2020 a última publicação. Então é o outro, Juscelino Liberato D. Tudo emendado. E aí D. Isso. Achou? Esse aqui eu não estava seguindo, e isso estava no Merry Christmas. The Last Year. The Last Year, The Follow Now. Recente. Né? Tá aqui, Lani JK English Study Center. Language Teacher. E no Translator. No Translator. Aí aconteceu umas coisas estranhas, por exemplo, no LinkedIn, esse já é o segundo cadastro que eu faço. Do nada eu tinha mais de 2.500 conexões lá. Bloqueou, assim, não passava mais. Não sei se eles querem que a pessoa pague, né, pra usar. Porque o meu é gratuito. Aí eu já tenho agora 1.600 e tal conexões lá. Acho que quando chegar a 2.500 eu vou bloquear de novo. Não, acho que não. Aí o Facebook tinha na nossa página da escola. Aí um chinês lá roubou, se apoderou, começou a colocar propaganda. E aí eu falei pro Facebook, mandei lá um e-mail, né, dizendo, olha, se apoderar da nossa página. Eles falaram, passou 30 dias, não tem como mais resgatar. Aí os 2.500 alunos que tinham lá também, mais de 2.500 pessoas que eram contatos, alunos, ex-alunos, não sei o quê, se perderam. Aí eu tive que fazer outra, agora já tá lá uns, talvez, 500, não sei o quê. Aí por isso que, só para explicar, porque tem mais de um. Tudo bem. Os probleminhas. Tudo bem. Não vai ser difícil, porque eu vou estar divulgando, né, aí os meus seguidores, aí, que as pessoas que estão atrás de falar de uma nova língua ou se aperfeiçoar, né, no inglês. É uma indicação que eu, de olhos fechados, indico. Tá bom? Então, gente... Obrigado mais uma vez. Prazer, foi muito bom. Muito bom. E aí, gente, é o seguinte, viu assim, o papo rolou muito, né? Você pode ver aqui, gastamos mais de 1 hora e pouco, né? O meu editor vai ficar muito chateado comigo, tem muita coisa para fazer. Mas é isso. Quando o papo é bom, quando a gente tem grandes histórias, a gente tem grandes exemplos e principalmente grandes empreendedores. Eu acho que é importante a gente trazer a história de vida das pessoas para que vocês possam ter, depois de ouvir essas histórias, vocês terem esses insights e de repente se conectá-la, né? Se conectar a essas pessoas em que você pode fazer diferente na sua própria vida. Eu sou Alan Rães, seu consultor financeiro, e a gente tem aqui nossos canais no Instagram, Alan Rães Financeiro, nosso YouTube, que o professor está aqui, não posso falar diferente, Alan Rães Financeiro, nosso podcast Alancast, e eu vejo vocês até o próximo episódio, tá bom? Até mais. Agradecendo em nome do Alan. Ok? Tudo de bom para vocês. Obrigado. Tchau.